Essa é a história de como Deus usou o estudo True Woman do Ministério Revive Our Hearts para convencer Vanusa Abreu sobre sua necessidade de se aprofundar no design que ele tinha para ela como esposa. E assim ela poderia abençoar ainda mais sua família. Sou Vanusa Abreu, casada há 26 anos com o Luiz, temos 2 filhos, o Lucas e a Bianca. Na verdade, tudo começou com meu filho de 3 anos e um período de intensa escuridão na minha vida e no meu casamento, na minha casa. Nós somos cristãos, né? Meu marido e eu, nascemos e crescemos no lar cristão, então eu tenho toda uma base cristã. E apesar de eu ter crescido no lar cristão, o meu background, o meu histórico familiar é de mulheres muito forte e eu não poderia ser diferente na minha casa. Então a minha presença dentro da minha casa era muito forte. Meu marido tem uma empresa e neste período, e a gente não tinha ideia, mas por conta dos negócios não estar indo bem financeiramente, ele estava com um quadro depressivo bem avançado. Mas estava passando por esse período escuro e extremamente nebuloso na minha vida, com meu filho com 3 anos tão pequeno e essa situação da depressão com meu marido, e eu não sabia lidar. E comecei a orar a Deus pedindo por direção, por solução, por discernimento para como lidar com essa situação. E foi muito difícil. E eu lembro que a gente perguntou para algumas colegas se havia possibilidade de fazer algum estudo bíblico. E eu procurei algumas amigas que eu tenho e nenhuma podia, estava todo mundo super ocupado, também à distância. E eu lembro que a Denise comentou, acho que a Cindy poderia fazer. Denise e Vanusa trabalhavam na administração da mesma escola cristã que o marido de Cindy Rest trabalhava como professor. Cindy havia completado recentemente o estudo escrito por Mary Cassian e Nancy DeMoss Wogemuth, chamado True Woman 101, o qual Deus usou para transformar sua vida de forma profunda. E ela foi conversar com a Cindy e a Cindy falou assim, olha, eu tenho um estudo que Deus tem transformado a minha vida através desse ministério, mas eu só tenho ele em inglês. Eu acho sim que nós podemos fazer o estudo. E quando a Denise voltou para me dizer da possibilidade, eu aceitei o desafio de fazer mesmo o estudo sendo em inglês. Eu falei assim, quero fazer. E realmente foi aí que tudo começou. E todas as coisas Deus começou a revelar ao meu coração. A cada estudo, Deus foi falando ao meu coração da maneira como uma mulher cristã, como devemos agir conforme a palavra de Deus. E durante todo o período do estudo, Deus foi revelando coisas que eu estava fazendo, como eu estava agindo dentro da minha casa, com a liderança que eu tomei nas mãos, com a ausência emocional presente do meu marido durante as nossas atividades na casa. O meu filho, com 3 anos, ele olhava para mim como alguém que preenchia todos os espaços. Então ele verbalizou uma das vezes, eu gostaria de ser como você, mãe. Isso para mim foi muito difícil, foi muito doloroso ouvir do meu filho de 3 anos que gostaria de ser como eu e não como o pai dele. Então Deus foi trabalhando ao longo de cada estudo e teve esse período também do meu relacionamento com a minha filha, que estava bem quebrado, estava bem complexo, bem estressante a nossa relação, não tínhamos uma amizade gostosa. E Deus foi extremamente misericordioso, porque a cada dia, a cada semana, depois de cada lição e durante a semana que eu ia meditando naquilo que Deus estava falando, como o Espírito Santo foi movendo o meu coração para entender a importância de eu ser o papel conforme Deus desenhou para mim. Não do papel como eu achava que eu tinha que ser, de ter o controle, de ter o domínio, de articular do meu modo, do meu jeito, mas da forma como Deus estabeleceu, como Deus planejou, que é o perfeito, é o maravilhoso. E durante o período que foi cada estudo e cada semana, Deus trabalhava em áreas diferentes dos meus relacionamentos com o meu filho, com o meu marido, com a minha filha. E finalizando o período de curso, Deus foi trabalhando em várias áreas da minha vida, e uma delas que Deus trabalhou de modo profundo foi o resgate do meu relacionamento com a minha filha, que estava finalizando o ensino médio.
e eu tive o privilégio de restaurar o nosso relacionamento na ocasião, e Deus trabalhou em nossas vidas, na minha, da minha filha, para que a gente se conectasse novamente e pudesse aprofundar e realmente buscar mais recursos na palavra de Deus, para que a gente construísse esse relacionamento mais sólido, para quando ela fosse para a faculdade a gente continuasse com esse relacionamento profundo. E eu entendo como a graça do Senhor, de Deus trazer à minha mente, a minha visão, abrir os meus olhos para o que realmente é uma mulher verdadeira na palavra do Senhor. E eu lembro que ao final do curso a Cindy nos chamou a Denise na época, as outras meninas que faziam parte, éramos em 5, e nos convidou a orar pelo ministério, porque Deus estava transformando tantas mulheres ao redor dos Estados Unidos e ela queria ter esse chamado também para o Brasil. E eu falei assim, vamos orar, e aceitei o desafio de orar. Então nós todas as semanas reuníamos para orar, 1 hora, 45 minutos, algumas meses a gente conseguia só se reunir no almoço, porque trabalhávamos ali próximo da casa da Cindy, então a gente se reunia um tempinho para orar na hora do almoço, e foi esse período de oração, talvez por mais 5, 6, 7 anos, talvez, e eu olhava e falava, Deus, só orar, né? O que vai acontecer depois disso? Qual é o meu papel nesse ministério? Quando em 2015 teve o congresso do Aviva Nossos Corações e do Revival Hearts nos Estados Unidos, e nós fomos convidadas a fazer parte, foi um privilégio. E lá, durante toda a conferência, orando ao Senhor e dizendo, Deus, qual realmente é o nosso papel, qual é o meu papel nesse ministério? Só orar? É estranho como uma mulher ativa, alguém que gosta de cumprir lista de tarefas, a fazer, montar, organizar. Era muito difícil para mim sentar ali ou só se ajoelhar e orar. E às vezes eu falava assim, qual é o próximo passo? Qual é a próxima meta? E ela falou assim, vamos orar e ver o que Deus vai fazer, Vanusa. Cindy Rest lutou contra um câncer de cérebro e faleceu em dezembro de 2019. Logo após sua morte, Deus levantou uma equipe de mulheres que sempre foram próximas de Cindy, incluindo Vanusa, para estabelecer o Aviva Nossos Corações no Brasil, que juntamente com o Revive Our Hearts, começaram a investir ainda mais em disponibilizar os recursos do ministério em português. A oração que Cindy e suas amigas oraram por anos para que acontecesse. Ouça Vanusa compartilhar sobre o primeiro encontro da equipe Aviva Nossos Corações com a equipe Revive Our Hearts. Eu me recordo que uma das situações, lá no comecinho, quando a gente se reuniu formalmente como equipe, para ter uma reunião com o grupo de liderança do Revival nos Estados Unidos, o nosso grupo aqui no Brasil e o grupo nos Estados Unidos. E naquela reunião, ouvindo tudo o que estava acontecendo, como eles estavam compartilhando algumas coisas com nossa equipe aqui no Brasil, naquele momento, o Espírito Santo de Deus confirmou ao meu coração o porquê de tantos anos de oração. Só naquele momento foi claro para mim o que Deus estava nos preparando ao longo da jornada, que é a base. Ele estava aprofundando as nossas raízes, esse grupo, esse core group que nós temos, esse grupo menor que iniciou de joelho toda semana orando e clamando por direção do Senhor. Naquele momento foi muito claro que essa é a base, essa é a raiz, esse é onde nós temos que estar firmado, nosso relacionamento com Deus e o nosso tempo de oração. Sem essa base, não tem como ver Deus agir no nosso país, no Brasil, com as mulheres aqui ao redor do mundo. Então, eu tenho isso muito claro na minha vida e sou grata a Deus pelo privilégio de fazer parte desse plano de Deus aqui no Brasil e essa conexão. Sou grata a Deus por isso. Hoje, Vanusa serve na equipe Aviva Nossos Corações e é a voz do devocional em áudio Buscando a Deus, com duração 1 a 2 minutos.
Esses podcasts são divulgados de segunda a sexta e estão disponíveis no nosso site, nosso canal do YouTube, ou você poderá recebê-los por WhatsApp. Visite nosso site www.avivanossoscorações.com para mais informações sobre como poderá entrar no grupo.